deputado federal Rubens Ottoni, que é da bancada do PT lá no Congresso Nacional. E qual é o motivo da presença do deputado Rubens Ottoni hoje aqui em nossos estúdios? É porque 2023 foi um ano de muito trabalho para ele. Então chega no final do ano, é tempo de você fazer um balanço, de repente você dá uma olhadinha no retrovisor, perceber o que você já fez, o que ainda é preciso ser feito, enfim, né? Então é para fazer esse balanço que a gente convidou aqui o deputado Rubens Ottoni. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui falar com a gente. O senhor que teve um ano de 2023 de muito trabalho. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia, deputado. Bom dia, Cândido Filho. Bom dia, Paulo Henrique, todos aqueles que nos acompanham aqui na Nova FM. Satisfação poder participar com vocês mais uma vez e de maneira muito especial para trazer aqui para vocês o meu abraço, trazer aqui o nosso agradecimento, né? E também o nosso sentimento aqui de gratidão e de parabéns a vocês pelo jornalismo sério que vocês desenvolvem, pela oportunidade que vocês sempre nos deram aqui para podermos apresentar, prestar contas do nosso trabalho. E parabéns por esse 2023 de muito trabalho que vocês realizaram e desejando aí um Natal de muita paz e também um 2024 de muitas boas realizações para vocês e para todos aqueles que acompanham vocês nesse trabalho e que nos acompanham hoje nessa entrevista. Deputado, satisfeito com o resultado que alcançou em 2023? Foi um ano de muito trabalho, mas está recompensado por aquilo que foi possível fazer, especialmente em favor do povo goiano, deputado? Com toda certeza, Cândido Filho, estou chegando ao final deste ano de 2023 com um sentimento muito positivo do trabalho que foi realizado. É claro que quando a gente é rígido, coloca uma lupa para olhar as coisas, a gente fala, podia ter sido melhor aqui, podia ter feito uma coisa que não aconteceu ali, mas no geral, nós estamos chegando no final deste ano de 2023 de maneira muito positiva. Eu falava para vocês aqui quando eu vim em janeiro, fevereiro, discutir com vocês o início dos nossos trabalhos, eu falava que se nós, nesse ano de 2023, nós conseguíssemos pelo menos dar uma calmaria na política brasileira, jogar uma água fria na fervura que estava na política nacional, já seria um avanço. É verdade que eu gostaria até que fosse um pouco mais, mas já melhorou muito. Hoje já existe um clima maior para debate. É claro que o radicalismo ainda existe, mas a gente vê que há uma tranquilidade maior na política brasileira graças à postura do presidente da República. Porque como o presidente da República é a liderança maior, se ele radicaliza, ele incentiva outras pessoas a radicalizarem. Se ele ameniza, dialoga, isso favorece um clima de diálogo também. E o que nós temos visto no Brasil, de maneira positiva, é esse diálogo entre os poderes. Hoje não existe mais aquele enfrentamento, poder executivo brigando com o legislativo brigando com o judiciário brigando com o executivo. Então é claro que existem diferenças, existem divergências, mas tudo tenta se resolver no diálogo, no entendimento e no campo democrático. Então eu vejo que isso já é positivo também. Mas nas nossas ações, Cândido Filho, tanto em Goiás quanto na cidade de Anápolis, nós também, eu vejo assim um balanço muito positivo daquilo que nós conseguimos fazer. E eu falo isso porque eu, como deputado federal do PT, como vocês veem o meu trabalho, eu faço um trabalho de representação também do governo federal. Né? Sou a liderança, digamos assim, que tem uma presença maior em todo o estado de Goiás, representando o governo federal. E isso traz, por um lado é bom, mas traz também exigências. Há cobranças muito grandes. É bom ressaltar aqui também, deputado Rubens Ottoni, o seguinte: a sua presença ela tem que ser mais efetiva lá junto ao governo federal, como representante mesmo de Goiás junto ao governo federal. Também lá com a deputada Adriana Corsi. Vocês têm que fazer, tem essa missão, essa incumbência de fazer essa aproximação, até porque vocês são mesmo muito próximos lá ao presidente Lula, né, deputado? E quando a gente chega ao final deste ano de 2023, a gente pode perceber assim, muitos avanços. E eu faço isso com muita tranquilidade, até para ficar fácil, comparando um pouco os cenários. Nos últimos 4 anos, o que nós tivemos de obra efetiva do governo federal no estado de Goiás? Não falo nem em Anápolis, no estado de Goiás. Uma obra efetiva, obra grande, obra de destaque do governo federal que foi inaugurada em 4 anos no estado de Goiás. Não
tem, Eu não me lembro. apareceu. Também não. Neste ano de 2023, primeiro ano do governo, obras estratégicas importantes já foram lançadas pelo governo federal para o estado de Goiás. Isso é uma coisa importante. Uma obra, por exemplo, como a Ferrovia Oeste-Leste, que não é uma obra específica para Goiás, mas que vai ter um impacto, vai atravessar todo o estado de Goiás. Vai começar lá na Bahia, atravessa todo o estado de Goiás e todo o Mato Grosso. Essa obra foi lançada no PAC pelo presidente Lula, né? Uma obra importante como a obra do BRT, que vai ligar Lusiânia até a cidade de Brasília, garantindo uma solução para o transporte do entorno. De massa, isso. Do entorno de Brasília. E ali também foi lançado, já pelo governo federal, mais de R$1 bilhão para poder efetivar aquela obra. A BR-080, que estava aí praticamente paralisada a obra, é uma BR que sai de Brasília, atravessa todo o estado de Goiás, 500 quilômetros em solo goiano. Inclusive aquela ponte lá sobre o Rio Araguaia, ali em Luiz Alves, está na BR-080. Exatamente, sai de Brasília, passa aqui em Padre Bernardo, Barro Alto, Uruaçu, Mara Rosa, Maralina, Bonópolis, São Miguel do Araguaia, até chegar lá na ponte no distrito de Luiz Alves, que é no município de São Miguel do Araguaia, que está na divisa com o Mato Grosso. Essa obra se efetivou, foi colocado recurso efetivo, a obra andou agora em 2023 e nós queremos inaugurar aquela ponte, inaugurar grande parte da BR-080 já no ano de 2024. Então, as coisas estão avançando. Então, não é pouca coisa. Lançamos também agora no PAC obras importantes, como uma obra, inclusive, que o governo estadual faz uma propaganda danada, o Hospital do Câncer, aquele CORA. Seu CORA, né? Complexo Oncológico e tal. Exatamente, é uma obra importante. Tanto é uma obra importante que o governo federal resolveu bancar a obra. É recurso do governo federal. Então aquela obra não é recurso do Estado, não é governo federal, deputado? Inclusive a área. A área da Embrapa, que foi doada para o governo do Estado. Claro, tem contrapartida do governo do Estado também. O governo do Estado entra com uma parte, mas a grande parte do recurso é do governo federal e agora vai ser totalmente do governo federal na medida que o PAC assumiu essa obra. Então, veja você, tudo isso aconteceu em um ano só. Quando você pensa para trás, 4 anos de governo federal, e você não enxerga nenhuma obra aqui em Goiás, e agora você já vê toda essa movimentação, isso faz uma diferença enorme. Se você a única pessoa te julgando 24 horas por dia você mesmo. Mas a referência não do estado de Goiás, mas da cidade de Anápolis. Vamos olhar especificamente a cidade de Anápolis. Nos últimos 4 anos, qual obra efetiva que você viu do governo federal, uma inauguração que aconteceu aqui do governo federal, né, em 4 anos de governo federal? Nenhuma obra. Inclusive, estava cobrando aqui há poucos dias, tinha uma promessa aí que foi feita no governo passado e, como sempre, não se concretizou, que foi o viaduto lá do Recanto do Sol. Exatamente. Passaram o tempo inteiro prometendo e nunca saiu o dinheiro para aquela obra ali. Então, dizer para você, aqui, em apenas menos de um ano, do governo Lula, e com o nosso trabalho lá em Brasília, obras que estavam paralisadas, recursos que poderiam ter sido disponibilizados e não foram retomados. Então, por exemplo, nós podemos ver aqui, só nesse primeiro ano, o pessoal está cantando aí em prosa e verso, a prefeitura que fez o recapeamento da Avenida Tiradentes. É uma obra importante. Obra importante. Agora só está faltando dizer que é recurso do governo federal. Justamente. Né? E que o deputado Rubens Ottoni que trabalhou lá para que esse recurso fosse viabilizado. Não, e é preciso fazer aqui, o deputado Rubens Ottoni, um comentário a respeito da recuperação do asfalto na Avenida Tiradentes, que é o seguinte, a gestão municipal quer passar para as pessoas e deixa passar a impressão de que aquela ali é uma obra do tal de Anápolis Invest com recursos do município. Então, por isso que da outra vez o deputado esteve aqui e falou sobre isso, para mais uma vez dizer, não vou dizer que vocês estão mentindo, não, faltando com a verdade, que aquela obra ali foi construída com recursos do governo federal. Então, e deixam transparecer para a população que é com recursos próprios. Tenha paciência. E com detalhe, poderia ter sido feito antes. Podia. Mas não foi feito antes, foi feito agora por quê? Porque o governo federal
liberou o recurso. O governo federal liberou o recurso, então foi possível fazer a obra. Você vai lá no Anápolis City, o asfalto, grande parte do asfalto que foi feito ali no Anápolis City, ali perto do antigo Bretas, e a recuperação lá, a canalização ali daquela região, obra do governo federal, recurso do governo federal, já está pronto. Então foi feito, liberado esse ano, está pronto. Está pronto, recurso do governo federal e, no detalhe, emenda do deputado Rubens Ottoni. Então vamos explicar também. Então aquilo lá não faz parte do PAC, não. Recurso de emenda parlamentar. Não é nem isso? o PAC. É nem do PAC. Não é Anápolis Invest, não é PAC, não. É recurso do governo federal, mas não é do orçamento da União, do governo geral, não. É através de emenda do deputado Rubens Ottoni. Correto. Então, recurso que já chegou também para a cidade de Anápolis esse ano. Um outro recurso que já estava previsto e que, infelizmente, a obra não foi iniciada porque o governo federal não tinha liberado e agora o governo do presidente Lula liberou, é a obra lá do feirão, lá do setor Santa Clara. De Santa Clara. Né? A feira coberta do setor Santa Clara. Era uma obra importante, o recurso também não tinha sido liberado, agora o recurso foi liberado, a obra já iniciou. Por quê? Porque o governo do presidente Lula liberou o recurso para que a obra pudesse ter sido licitada e iniciada. Também não é obra do Anápolis Invest, é recurso do governo federal e que foi liberado agora no governo do presidente Lula. Agora, deputado Rubens Ottoni, dentro do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, o que está previsto aqui para Anápolis? O que a gente já poderia dizer para a população? Como o senhor disse, tem muitas obras pendentes aí, uns alegando falta de recursos e tal, e a gente sabe que o PAC desse ano agora, a partir de agora, vai ser diferente. Não vai ser o governo federal que vai determinar o que tem que ser feito aqui. Precisa de projetos da atual gestão, chega lá o governo, para o governo pegar esses projetos e incluir isso no PAC. O senhor já poderia nos adiantar o que vai ter para Anápolis em relação ao PAC, não? Posso sim, mas eu ainda quero terminar a prestação de contas. Não, pode ficar à vontade. É só um ano de trabalho, mas tem muito mais do que foi feito em 4 anos por eles. Justamente. Em 4 anos eles não têm o que mostrar. Não. Nós, em apenas um ano, menos de um ano de trabalho, nós já falamos aqui, olha o tanto de obra que nós já falamos. Justamente. O centro de incentivo ao esporte, lá na Vila Esperança, também estava paralisado por falta de recursos, porque o governo federal não tinha como prioridade. O governo do presidente Lula... Aquilo ali era um projeto do município, era, deputado? Não, aquilo ali é obra do governo federal. Não, pois é, mas o projeto era do município, é isso? Aí não tocou, não tinha dinheiro. Não, é do governo federal. Aquilo ali é do PAC antigo. Do anterior. Uhum. E que não foi adiante porque o governo federal não disponibilizou os recursos, a obra não avançou. Correto. Agora, com o governo do presidente Lula, os recursos foram disponibilizados e a obra foi retomada e nós queremos entregá-la já no próximo ano para a comunidade anapolina. Então, essas coisas tudo aconteceram já neste ano de 2023. Além disso, no nosso trabalho parlamentar, eu lembrei aqui que a obra lá do Anápolis City já saiu com recurso de emenda nossa, mas nós também garantimos um recurso importante, o recurso está na conta da Prefeitura Municipal, que é o recurso para fazer o centro de atendimento aos diabéticos. Sim. Né? Sim. Os pacientes de diabetes. Esse recurso, R$1,5 milhão está disponível pela Prefeitura, emenda do deputado Rubens Ottoni, além de mais R$1,5 milhão também já depositado, disponível para a Prefeitura Municipal, para garantir o mercado municipal, porque da Jaiara, porque infelizmente lá tinha um feirão, um feirão tradicional, muito grande, muito bom, que não foi, eles não deram o devido cuidado, depois arrebentou, caiu e eles caiu e eles deixaram do jeito que estava. Agora nós estamos arrumando um recurso para podermos fazer o mercado municipal. Então, o mercado municipal... É bom fazer essa explicação, hein, deputado, que, gente, que lá não vai ser uma reforma do feirão, não. Lá vai ser uma obra nova, com esse recurso que o deputado está falando aí. A construção do mercado municipal da Jaiara. Vai ser dentro de uma nova configuração que vai ser dada para aquela área ali, né, deputado? Exatamente. E nessa questão das emendas nossas, só nesse ano de 2023, nós... disponibilizamos para a cidade, só para a cidade de Anápolis, mais de R$10 milhões para atender entidades
atender as instituições que fazem trabalho social na cidade. Santa Casa de Misericórdia, a PAI, Pestalozzi, Hospital Materno Infantil, Maternidade Doutora Adalberto, Asilo São Vicente, Hospital do Câncer, Hospital Espírita, todas essas instituições receberam recursos, todas receberam recursos para poder desenvolver algum trabalho. É claro que não é recurso, às vezes, que suficiente para resolver o problema da entidade, mas é para incentivar, para reconhecer o papel importante dessas entidades e incentivá-las a continuar fazendo o seu trabalho. Esse é um trabalho que eu tenho feito também de maneira permanente. Então, veja você, o Cândido Filho, que tantas ações que nós fizemos em apenas um ano de trabalho, sem falar no apoio na área da educação ao Instituto Federal, unidade aqui de Anápolis, a UEG, né, recursos para a UEG, recursos para o IFG, para que a educação seja também priorizada. Então, nós trabalhamos um pouco em cada área. Então, eu respondendo a você, eu chego no final desse ano de 2023, assim, muito animado, muito satisfeito, com o sentimento do dever cumprido. A cidade de Anápolis sabe que a gente nunca faltou, o deputado Rubens Ottoni nunca faltou em ajudar a cidade, independente da realidade que viveu. Eu era oposição na cidade, oposição no Estado, oposição no governo federal e mesmo assim sempre fui o deputado que mais trouxe recursos para a cidade. Agora, com o apoio do governo federal... A tendência é... Não, já neste ano de 2023, olha o tanto de coisa que nós já estamos apresentando. Por um ano só, tanta coisa que nós já estamos apresentando. Por quê? Porque já abriu um caminho com o governo federal. Esperamos que possa abrir um caminho maior ainda com a Prefeitura Municipal. E antes de entrar naquela questão lá das obras do PAC previstas aqui para Anápolis, eu sempre tenho feito esse registro aqui, porque nós vamos viver um momento importante em 2024. Então a população da cidade tem que saber quem é que gosta dessa cidade, quem é que trabalha em favor do crescimento de Anápolis. Eu não tenho aqui procuração para defender ninguém, mas isso aqui é fato público, isso é real. Você lembra lá do Residencial Copacabana? Você lembra quem é que foi que fez? Não. Você lembra do Residencial Leblon? Você sabe onde é que fica? Você lembra? Não. Você sabe onde fica o Instituto Federal de Goiás? Sabe? Pois é. Você lembra de tanta coisa que foi feita aqui, os programas que a gente tinha, os programas sociais que a gente tinha. Então, quer dizer, isso nessas gestões que aconteceram aí no passado, especialmente na gestão de Antônio Gomide como prefeito de Anápolis. Tenho que falar isso aqui para refrescar a memória das pessoas, porque o ano que vem a gente vai estabelecer aquele contraponto para a população saber exatamente quem é quem. Quem é que ajuda a cidade, quem é que faz algo por essa cidade. Porque vai ter gente e vai sair candidato aí, vai passar vergonha, que não vai ter o que mostrar para o povo de Anápolis. Então, deputado, eu falo isso aqui, que a gente tem que, não diria estabelecer, mas restabelecer a verdade, porque Anápolis também viveu muito desses fake news, que foram costumeiros em algum tempo na vida política do Brasil. Eu acho que é importante a gente lembrar a população essas questões que a gente precisa levantar para 2024. É verdade. Não apenas a cidade de Anápolis, mas o mundo está vivendo essa efervescência das fake news, né? Ocupando o espaço da rede social para poder desvirtuar e enganar, né? E fazer com que as pessoas não tenham uma visão correta. Mas também, Cândido Filho, a gente percebe que essas questões, elas são momentâneas, enganam num determinado momento, mas no final o que prevalece é a verdade. A verdade prevalece. Você citou muito bem uma questão. E como que é bom a gente ver a verdade? É vendo os fatos na área da habitação. Na área da habitação, nós tivemos oportunidade aqui em Anápolis de governar a cidade por 2 mandatos, por 8 anos, e tivemos naquela oportunidade também o governo federal. Isso. Nós trouxemos mais de 10 mil moradias para a cidade de Anápolis, entre as iniciativas públicas e as iniciativas privadas. Mais de 10 mil moradias. Você citou alguns conjuntos habitacionais, mas também tinha as iniciativas privadas no que programa... depois se transformam também em financiamentos do Minha Casa Minha Vida. Exatamente, o programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 10 mil. Né? E mais de 8 mil moradias populares. Nesses últimos 4 anos de governo federal,
quantas moradias populares foram entregues na cidade de Anápolis? Nenhuma. Tinha o programa Minha Casa Minha Vida, eles acabaram com o programa Minha Casa Minha Vida, colocaram no lugar o programa Casa Verde Amarela, que não construiu nem uma casa popular, nem verde nem amarela. Não. Então, aqui em Anápolis mesmo, essa gestão que aí está, não conseguiu uma casa para pobre. Nenhuma. Então, aqui, simplesmente, a gente não tinha política habitacional aqui na cidade. Então, essa é uma situação que nós estamos revertendo. Só neste ano de 2023, nós já temos mais de 1.000 casas em Anápolis sendo financiadas pelo governo federal do programa Minha Casa Minha Vida. Só nesse ano de 2023, mais de 1.000 contratos já foram disponibilizados. Iniciativas particulares, não são coisas, não é um projeto da prefeitura, não é um projeto do governo, mas as empresas entram com o projeto na Caixa Econômica Federal, aprovam o projeto e o governo federal disponibiliza o recurso. Mais de 1.000 contratos. Então você veja, por quê? Porque tem o recurso, tem o investimento. Porque às vezes também as coisas não acontecem porque não tem o incentivo, não tem o recurso federal. Agora, mais do que o programa Minha Casa Minha Vida, Cândido Filho, que já está rodando, que já está acontecendo, nós temos também, você citou bem, o Programa de Aceleração do Crescimento, ele é uma grande oportunidade para os municípios. E ele tem uma novidade que é não apenas as obras estruturantes que chegam para o município, mas também as obras menores que os municípios têm condição de solicitar ao governo federal. Por exemplo, uma creche, uma escola, um posto de saúde, uma clínica, um ônibus escolar, então um equipamento agrícola. Então tudo isso pode ser feito à inscrição, né? E você fazer uma unidade básica de saúde, né? Então você pode fazer a inscrição. Mas o Programa de Aceleração do Crescimento vai atender a essas demandas na medida que as prefeituras façam o seu projeto, apresentem a sua demanda e entrem nessa seleção. Correto. Então tem que fazer o projeto, tem que mandar lá para o governo, aí o governo vai trabalhar. Essa fase já aconteceu, as inscrições já foram feitas e agora, a partir desse mês de dezembro, nós já teremos novidades nesse final de ano de anúncio de algum resultado de seleções e aí a partir de janeiro e fevereiro mais ainda. Então o ano de 2024 é uma tendência muito positiva de anúncios de obras nos municípios de todo o Brasil. Evidentemente mais naqueles que fizeram a lição de casa, que apresentaram os projetos e que fizeram as suas solicitações. E a gente tem uma expectativa enorme que a Anápolis tem uns gargalos que precisam ser resolvidos, né? Tem algumas demandas que a gente precisa resolver aqui. O prefeito está falando aí quase todos os dias que vai assinar a ordem de serviço lá para o viaduto do Recanto do Sol. Gente, mobilidade urbana aqui em Anápolis, nós precisamos discutir, precisamos encontrar saída, porque o trânsito das cidades não está fácil, não. Está totalmente congestionado, todos os dias a gente tem problemas aqui, então é um debate que precisa ser feito também a respeito de mobilidade urbana aqui em Anápolis. Mas, deputado Rubens Ottoni, queria voltar aqui à questão política, porque a eleição foi em outubro do ano passado, né? E, lamentavelmente, a gente ainda tem uma política, sabe, revanchista. A gente precisa pacificar esse país, a gente precisa olhar para frente, a gente precisa caminhar na direção de resolver vários problemas que a gente ainda tem para resolver. E me entristece muito, enquanto cidadão e como jornalista, você tomar conhecimento de um fato que aconteceu lá em Brasília, no Congresso Nacional, por ocasião da promulgação da reforma tributária. Aquela maneira como a bancada bolsonarista, a bancada reacionária, recebeu o presidente. Não gosta do Lula, não tem problema, quer fazer a crítica sem problema. Essa é a democracia. Mas do jeito como a coisa é colocada, a gente fica com a impressão de que esse revanchismo nunca vai acabar, né, deputado? A gente tem que explicar para esse pessoal que a eleição foi em outubro do ano passado e que a gente tem que caminhar no sentido de resolver problemas que o país tem para resolver de maneira até imediata, né, deputado? E nós vamos mostrando isso no dia a dia, trabalhando com muita tranquilidade, com muito respeito à população, né, e apresentando resultados concretos. Por exemplo, eu falei várias questões aqui a respeito do Brasil, do Estado, da cidade, e não citei tudo ainda. Você vê, estava me lembrando aqui, você perguntou sobre as obras do PAC. Eu citei várias, mas já tem uma obra que já foi autorizada, já foi anunciada, já foi autorizada o seu início, inclusive foi feita uma grande propaganda aqui na cidade de Anápolis, com
o lançamento com a presença do governador, presença da administração municipal, que é a do saneamento. A obra do esgotamento sanitário na cidade de Anápolis. Vai ser ampliado. Vai ser ampliado, um recurso muito alto, né? Mais de 60 milhões de reais. Justamente. Né? Vem do governo federal também, é isso, deputado? Esse recurso não é da prefeitura. Esse recurso não é do governo do estado. Esse recurso é do governo federal através do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Interessante, porque eles nem citam isso, né? Não falam nada. Então é importante, por isso que é importante espaços como o que vocês têm aqui, que disponibilizam de maneira democrática, para que a gente possa, sem nenhum revanchismo. Você vê que eu não venho aqui para fazer crítica para ninguém. Eu só venho aqui para estabelecer a verdade. E eu, inclusive, dou o mérito para a prefeitura, dou o mérito para o governo do estado, cada um tem sua parte, mas tem que dar o mérito para o governo federal. Fala, não, mas o dinheiro é do governo federal. Pois é, mas por que não saiu no governo federal passado? Pois é, por que não né? saiu? E agora saiu no governo federal do presidente Lula. Alguém teve que ir lá mexer, né? Exatamente. Poder... Então é esse trabalho. Então já é uma obra concreta neste ano de 2023, aqui para a cidade de Anápolis, governo do estado, Saneago, prefeitura municipal, mas com os recursos do governo federal do presidente Lula. Então, até para estabelecer a verdade, né? Não é nem restabelecer, é para estabelecer a verdade. Essa ampliação da capacidade de esgotamento sanitário aqui em Anápolis, esse dinheiro está vindo do governo federal, viu? Não é do governo do estado, não é da prefeitura. Que a prefeitura tenta se apropriar de todas as maneiras de obras que foram construídas com recursos do governo federal, do governo do estado. Então tem que estabelecer a verdade. Nós não podemos ter a mentira como prática de governo. Então a gente precisa explicar isso para a população, né, deputado? Deputado Rubens Ottoni, quer falar alguma coisa, deputado? Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um rápido intervalo, porque na volta vamos falar de política. Rapaz, o bicho tá pegando. Tá aparecendo candidatura nova aí e tal, e vamos ver, qual vai ser, como é que isso vai ser recebido pelo povo da cidade. Vou ouvir do deputado aqui, Rubens Ottoni, a situação no PT, as alianças, pré-candidatos, a gente já sabe que o PT tem. Agora, e as conversas com os outros partidos? E o momento político que nós estamos vivendo aqui na cidade? Vamos ouvir tudo isso e muito mais daqui a pouco, depois do intervalo com o deputado Rubens Ottoni. Saia daí não, tem muito mais ainda hoje aqui no Rádio Debate para você. Rádio Debate, a defesa dos interesses da cidade e de seu povo. Você é o nosso convidado. Participe com a gente aqui na Nova FM. Ano que está chegando aí, daqui a pouco estaremos em 2024. E é um ano que promete muito, especialmente porque vai ser um ano também de muita responsabilidade nossa, enquanto cidadãos, enquanto eleitores, enquanto pagadores de impostos. Nós iremos às urnas, vamos escolher o próximo prefeito, vice-prefeito, vereadores. Então 2024 é um ano que promete muito. A eleição 2024 está sempre na pauta do PT? Vocês têm feito reunião, deputado? Tem conversado sobre esse assunto já ou não? Com certeza. Está na pauta do PT, não apenas em Anápolis, no estado e no Brasil. Inclusive, o PT fez agora, no início de dezembro, em Brasília, uma conferência nacional eleitoral, com a presença de mais de 10 mil pessoas do Brasil inteiro, 2 dias, mais de 10 mil pessoas discutindo propostas, discutindo ideias para poder fazer os planos de governo, para montar as propostas para os municípios, ouvindo as experiências na área da educação, da saúde, da cultura, da infraestrutura, nas diversas áreas da administração, com a presença das nossas lideranças expressivas, inclusive o presidente Lula esteve presente lá no evento, na conferência eleitoral. Então o PT está muito atento para essa realidade e o nosso objetivo nas eleições do próximo ano é o PT recuperar espaços políticos importantes, seja na Câmara Municipal, nas câmaras municipais, seja nas prefeituras municipais. Então o PT quer governar mais cidades e quer também ter mais representação nas câmaras municipais. No caso aqui de Anápolis, nós temos os dois objetivos.
nós temos o objetivo de podermos aumentar a nossa representação na Câmara Municipal, queremos dobrar pelo menos a nossa representação na Câmara Municipal, mas mais do que isso, nós queremos recuperar novamente, ter a oportunidade de novamente governar a cidade de Anápolis. Anápolis sabe muito bem como que Anápolis foi respeitada, Anápolis, a credibilidade da cidade, as ações importantes da administração quando foi governada pelo PT. O nosso ex-prefeito Antônio Roberto Gomide. Ele é o nosso pré-candidato, é o nome que já está colocado e nós já estamos fazendo o nosso trabalho e esse ano de 2023 já foi um ano também de pré-campanha, de preparação de todo esse trabalho para que a gente possa não apenas disputar as eleições do próximo ano, mas possamos disputar, ganhar e fazer uma administração melhor ainda do que aquela que nós fizemos quando tivemos a oportunidade de governar a cidade. Agora, deputado, quando o senhor fala que o PT pretende, no mínimo, dobrar a sua representação lá na Câmara Municipal, então significa expectativa de eleger 4 vereadores? Nós já tivemos, né? Nós já tivemos na Câmara Municipal e então se trata apenas de nós queremos voltar a ter o que nós já tivemos. Então, se for possível ter 5, 6, melhor. Mas nós queremos pelo menos dobrar essa representação, porque nós já tivemos essa representação e queremos voltar a governar a cidade. E isso que é o mais importante, voltar a governar a cidade para que as políticas públicas elas sejam efetivamente disponibilizadas para toda a população, para que a administração seja uma administração que se preocupe não apenas com um segmento social, mas com toda a população. Então esse é o objetivo nosso. Deputado, mas de uma cobrança que a gente sempre tem recebido aqui, claro que isso é extensivo também ao Partido dos Trabalhadores, muita gente cobrando um posicionamento do partido em relação à atual gestão. Inclusive não tive a oportunidade de conversar com ele ainda, o atual presidente do diretório, o ex-secretário Chico Rosa, atribuindo a ele uma declaração de que ele avaliaria positivamente a atual gestão que a gente tem em Anápolis. A gente sabe que o PT é um partido de oposição. Não estaria na hora do partido se posicionar em relação a algumas questões importantes para a cidade? Aliás, é bom reconhecer que tanto o senhor, deputado Rubens Ottoni, quanto o deputado Antônio Gomide têm contribuído com a atuação parlamentar, trazendo recursos, conquistando obras para a população. Mas eu digo do ponto de vista político. Não seria uma hora de já se posicionar em relação ao que a gestão municipal tem feito? Não. Alguém tem dúvida? Você tem dúvida sobre isso? De jeito nenhum. Parece que tem. Eu acho que, aliás, eu estou achando que é só você que está com essa dúvida. Então, porque por onde eu ando... Todo mundo? Não. Na cidade de Anápolis, a cidade de Anápolis sabe que nós administramos a cidade, disputamos a eleição com o pessoal que aí está e somos oposição a eles. Então a cidade sabe disso. E nós estamos lançando candidato para quê? Para disputar com aqueles que aí estão. Então a nossa posição, não há dúvida nenhuma sobre a nossa posição. Sim. Agora, e é importante salientar, a posição do nosso presidente do PT foi uma posição de ironia. Ah, sim. Aí tá vendo como é bom conversar para poder explicar. Não, mas tem que conversar. Se você tivesse perguntado para ele, ele já tinha dito para você. O problema é que você leu isso em algum lugar e está passando para frente uma coisa que você não checou. Né? É porque eu estranhei, porque o partido não veio a público, né, deputado, explicar essa situação. Eu pensei, por quê? Nós vamos ter que sair atrás de tudo que o pessoal fala? Não, a hora que pergunta, a gente fala. Qual a vez que você me perguntou aqui que eu não falei? Respondeu todas todas as vezes eu venho aqui e respondo. Não tem problema nenhum. O Antônio Gomide responde, o nosso vereador Marcos Carvalho responde. Agora, nós temos um jeito de trabalhar. Ah, sim. O jeito de trabalhar é outro. Nós não somos daqueles que, por exemplo, torcem para o quanto pior, melhor. Não. Nós amamos essa cidade. Nós gostamos da cidade. Então, independente de quem esteja à frente da cidade, nós queremos o bem da cidade. Então, a gente não vira as costas para a cidade. Então, aí o deputado Rubens Ottoni vai lá em Brasília e busca recursos para a cidade. Aí a pessoa começa a falar o seguinte, mas o deputado está do lado do prefeito? Está arrumando recurso para o prefeito? Questão aí, aí o deputado Antônio Gomide lá arruma recurso. Mas então eles estão ajudando a prefeitura? Não. Nós não viramos as costas para a cidade. Mas tem uma outra diferença também, Cândido Filho, que é aquela que você citou lá, da crítica que você fez lá no Congresso Nacional.
Sim. Né? Que é aquele negócio do radicalismo, que aí porque é do outro lado, você xinga, você tenta desmerecer. Nós também não, nós temos um jeito de trabalhar. Eu vou na prefeitura municipal, faço a visita ao prefeito. Significa que eu estou apoiando o prefeito? Não, mas significa que nós temos uma relação respeitosa. Eu vou lá na Câmara Municipal, faço a visita à Câmara Municipal, nós temos uma relação respeitosa com a Câmara Municipal. Mas isso, às vezes, passa a ideia, porque o pessoal está acostumado com aquela política antiga, passa a ideia, já que eles estão lá conversando, então parece que eles estão juntos. Não, é apenas uma relação respeitosa. Agora, a postura nossa é de oposição, nós temos um projeto diferente, e tanto é verdade que nós vamos disputar esse projeto. Já disputamos na eleição passada. Nós só não estamos administrando porque a cidade de Anápolis optou por uma outra alternativa. Foi a cidade de Anápolis que escolheu. Então, e nós respeitamos a escolha da cidade. Apareceu agora, de 4 em 4 anos, aparece a oportunidade de disputar. Nós vamos disputar novamente. Se a cidade de Anápolis nos der a oportunidade de administrar, nós queremos fazer uma administração ainda melhor do que aquela que nós fizemos quando nós tivemos a oportunidade de governar. E eu faço esse tipo de colocação, deputado Rubens Ottoni, que o próprio prefeito tem vindo a público, tem falado que eu não vou fazer aliança com o PT, porque eu sou adversário do PT, eu sou da direita, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente gostaria muito, acho que a população tem esse entendimento também, de ter um posicionamento do Partido dos Trabalhadores, que tem sido muito criticado, sim, pelo prefeito. O que a gente gostaria de saber era justamente esse posicionamento e essa resposta. Porque, e outra coisa, eu tenho falado isso aqui e tenho feito, inclusive, essa crítica. Eu estranho também esse comportamento do prefeito em relação ao PT, porque ele já participou de uma gestão do PT, ele foi diretor da Conab no governo da presidente Dilma Rousseff. Mas volta e meia agora ele vem a público fazer críticas ao partido. Por isso é que, às vezes, a população, deputado, cobra esse tipo de posicionamento do partido. Não, eu discordo de você, cara. Filho. Discordo, porque primeiro que eu acho que é normal ele fazer a crítica, porque ele é adversário do PT, ué. Sim. Ele é adversário do PT, então ele tem que estar fazendo crítica mesmo a nós. Então isso é normal. Ele é adversário nosso. Então ele fazer a crítica a nós é normal, então não tem nenhum problema aí. Ah, mas antigamente ele foi. Tudo bem, antigamente ele foi. Hoje não é mais. Hoje ele é adversário. Então ele fazer crítica a nós, eu vejo isso como normal. E acho até que, ao fazer a crítica, já esclareceu a dúvida que você tem. Então quer dizer que não está junto. Então quer dizer que não está junto. Se alguém tem dúvida, poderia ter dúvida de estar junto, já não tem mais. Né? Então acho que isso aí até ajuda. Até ajuda a esclarecer aqueles que estão com a dúvida. Porque, na verdade, essa é uma disputa entre dois projetos. O projeto da Prefeitura Municipal que está aí, né? Que está aí caminhando para o seu último ano de administração, vai ter uma eleição e nós vamos apresentar novamente para a população de Anápolis um outro projeto, alternativo a esse projeto que aí está. E o nosso projeto é baseado em quê? Baseado numa visão democrática de administração, numa visão de fazer política pública para atender não apenas um setor da cidade, mas atender a população como um todo e ter uma preocupação principalmente com o povo mais simples, humilde e trabalhador, uma administração voltada para o social, uma administração balizada naquilo que nós conseguimos fazer em 8 anos de administração quando governamos aqui. Então, esse é o projeto que nós vamos apresentar para disputar com quem? Com o projeto que está na Prefeitura Municipal. Então, eu vejo que então é normal da parte deles que eles estejam fazendo críticas a nós, fazendo críticas ao PT. Por quê? Porque eles são adversários. E nós somos adversários também. Agora, o que às vezes as pessoas cobram de nós? É porque às vezes as pessoas querem do PT aquela atitude da política antiga, e que os radicalismo aí da política nacional tem construído, que é ser inimigo. Não, nós não somos inimigos de ninguém. Adversários políticos é uma coisa. Nós respeitamos a democracia. Quando a gente ganha, a gente quer ser respeitado. Quando a gente perde, a gente respeita também. Esperamos a hora certa para fazer a disputa. E qual que é a hora certa para fazer a disputa?
na eleição, no processo eleitoral. E o processo eleitoral, como você bem disse, ele já iniciou. Já iniciou. Aliás, deputado Rubens Ottoni, estamos caminhando aqui para o final da entrevista, até porque o deputado tem uma agenda corrida ainda em Brasília. Aliás, agradeço a deferência de ele ter reservado parte aí da sua agenda para poder vir aqui conversar com a gente. Mas ainda em relação à eleição do ano que vem, me parece que já tem está caminhando para que o ex-deputado Major Vitor Hugo, que é uma pessoa muito ligada aí ao ex-presidente Bolsonaro, possa vir a ser candidato aqui em Anápolis. Como é que vocês recebem, né, esse tipo de informação e se acham que tudo bem, que ele é uma liderança e que ele pode disputar, e vamos ver na realidade quem é quem? Como vocês, como adversários políticos, receberam aí esta provável possível candidatura do ex-deputado Vitor Hugo? Essa é uma demonstração que eles estão sem rumo. Sem rumo? Estão sem rumo, né? Até agora, nós estamos a menos de um ano da eleição, né? Até agora eles não conseguiram acertar nem o candidato. Não conseguiram nem aceitar. Aí, né? Jogam balão de ensaio para cá, balão de ensaio para lá, joga um nome para cá, joga o outro para lá. E no final eles ainda não conseguiram definir um candidato. Por quê? Porque eles estão fragilizados. Porque, na realidade, Cândido Filho, nós falamos isso aqui anteriormente, qual que é a questão? Fake news, a enganação, ela prospera até um certo ponto. A verdade chega, é a verdade que prevalece. Então, agora, chegou a hora de poder definir o que foi feito, foi, o que não foi, não tem jeito mais. Então, agora, a dificuldade deles é ter um nome para poder representar esse projeto. Por quê? Não tem, os nomes são frágeis, não é que o nome é frágil, é que o projeto também é frágil. Né? O que foi apresentado como serviço, como obra, não é suficiente. Né? Então, agora eles estão com essa dificuldade. Então, tem vários nomes colocados na mesa, mas ainda não definiram. E vou te dizer mais, eles estão numa situação tão difícil que até entre eles já não existe mais unidade. Então, a tendência é que haja uma divisão entre eles mesmos, o que vai dificultar ainda mais o trabalho do projeto que eles coordenam. Eu sei até que, por elegância, o deputado Rubens Ottoni não vai falar isso, mas eu, como cidadão anapolino, tenho a liberdade de dizer que nós precisamos ter muito cuidado o ano que vem. A gente já sabe o prejuízo que a cidade teve ao escolher pessoas que não têm compromisso com a cidade, com o povo, pessoas que não têm identificação com Anápolis. Nós, enquanto população, sabemos o prejuízo que nós tivemos. Né? Porque hoje, na realidade, a gente tem uma gestão que não tem compromisso com a cidade, tem compromisso apenas com uma meia dúzia. Então, você, cidadão, cidadã, você que é eleitor, que é pagador de impostos, que é contribuinte, tem que prestar muita atenção no serviço. Nós não podemos mais cometer esse tipo de erro. Só espero que você preste atenção, porque eu acho que nós precisamos, sabe, deputado, voltar a ter aquela liberdade para escolher pessoas verdadeiramente comprometidas com a cidade, com um projeto de políticas públicas decentes que cheguem à população. Porque a verdade é que hoje nós moramos numa cidade que não tem política pública para nada. Nós moramos numa cidade de 400 mil habitantes que não tem secretaria de esportes. A cidade de 400 mil habitantes que não tem secretaria de cultura. Gente, nós, enquanto população, precisamos rever isso. Então, acho que a população vai ter um papel fundamental nesse processo de mudança que a cidade precisa ter, né, deputado Rubens Ottoni? Com toda certeza. E quando você começa a se preparar para uma disputa como essa, que nós estamos a menos de 10 meses da eleição, e aqueles que estão estabelecidos no poder ainda não conseguem ter um nome, e quando vão pensar nesse nome ainda querem trazer de fora, isso é uma sinalização que realmente existe muita dificuldade para eles na montagem desse jogo. Então, agora cabe a nós fazer o nosso trabalho. Estamos trabalhando com muita seriedade, dialogando com as lideranças dos vários segmentos, já formando as comissões de trabalho no sentido de poder garantir ideias para o nosso programa de governo, buscando apoios também. Você me perguntava sobre o que está sendo feito no diálogo com as lideranças. Nós estamos fazendo um trabalho amplo de diálogo com todos os partidos políticos. É claro que às vezes a gente vai respeitando alguns mais do que outros, naqueles que lançaram o nome para candidato a prefeito, às vezes até por elegância a gente evita de abordar, mas estamos dialogando com todos os partidos políticos numa busca de podermos construir alianças já no primeiro turno, porque existe sempre uma máxima que é o seguinte: não, mas aqui a eleição é 2 turnos, deixa para o segundo turno. E isso, às vezes,
dificulta o processo. Então Deputado, é preferível a gente já pensar em fazer a composição no primeiro turno. E eu estou convencido que na eleição passada, por exemplo, se tivéssemos feito uma composição no primeiro turno, o resultado da eleição poderia ter sido diferente. Correto. Mas vamos deixar para o segundo turno. No segundo turno a gente vê como que fica. Ficou que de maneira perdeu a negativa. eleição e justamente a cidade pagou caro por isso. Agora, deputado, acho muito interessante esse seu posicionamento. Quer dizer que dentro desse projeto do PT cabe outros partidos. Agora eu queria saber o seguinte, o espectro. A gente sabe da identificação que o PT tem com o PSB, né, com o PCdoB, com o próprio PV e tal. De repente passa pela cabeça do PT, se houver a necessidade, repetir aqui o que acontece lá em Brasília, de repente uma suprapartidário, desde que o PT tenha ali a cabeça de chapa, a cabeça do projeto, pode abrigar outros partidos que na teoria seriam de oposição ao governo ou não? Claro, na realidade, o Cândido Filho, em eleição você não rejeita apoio. Não. Apoio é muito importante. Se o candidato a prefeito é do PT, como o candidato a presidente da República era do PT, você vai escolher quem que te apoia ou não? Não. Todos os apoios serão bem-vindos. Nós vamos trazer. Agora, é claro que existem aqueles que fazem parte do projeto, da primeira hora, do pensamento, das ideias, do programa e tudo. Mas os apoios nós vamos buscar em todos os segmentos. Porque às vezes eu estou falando isso aqui até para aproveitar a oportunidade que você me dá, porque às vezes, de repente, as pessoas passam a ideia e falam assim, não, mas o PT é muito fechado, e o PT ele não aceita conversar, por isso que é difícil. Ele gosta de chapa pura. Não é verdade. Não, mas quando vocês administraram, o prefeito era do PT e o vice também era do PT. É verdade. Você sabe por quê? É porque ninguém quis indicar o vice. Lá no começo do projeto... Ninguém quis indicar o vice. Justamente. Porque se tivesse... Lembro disso. Se quisesse apoiar, teria apoiado e teria indicado o vice. Nós só indicamos o vice porque não havia nenhum partido que quisesse indicar o vice. Então, essa é a realidade. Não é porque o PT é que... Não é o PT. Às vezes, o que não existe é a oportunidade. Então, por exemplo, agora no governo federal, nós já em muitas eleições para presidente da República, nós já disputamos com o PT com chapa pura. Sim. Já disputamos. Mas nessa não. Por quê? Porque havia possibilidade de apoio. Então, aqui em Anápolis é a mesma coisa. Possibilidade de apoio, com toda certeza o vice vai ser de um outro partido. Pode ser de um campo mais conservador, desde que não seja extremista e tal, pode ter uma conversa? Não, o compromisso é o seguinte, nós queremos ter conosco no projeto para a Prefeitura de Anápolis quem esteja no campo da oposição. Sim. Primeiro, o campo da oposição. A oposição ao projeto que aí está. Segundo, pessoas que tenham compromisso com o nosso projeto, que é um projeto identificado com o lado social, que é identificado com a cidadania, que é identificado com o povo mais simples, humilde, trabalhador. É esse projeto que nós vamos trabalhar, identificado com o projeto do governo federal. É esse projeto nosso. Então, e a gente é muito transparente nisso. Até porque todos sabem disso, mas nós falamos, é esse o nosso projeto. Então, quem quiser vir para esse projeto vai ser bem-vindo. E nós queremos o apoio. E queremos que estejam junto conosco. Não existe nenhuma dificuldade da nossa parte. Quer dizer, tem que vir, mas sabendo que vai ter que se comprometer com um projeto decente, com posições também decentes, né, deputado? Claro. Agora, o fato é que o que está em jogo agora é o processo eleitoral, né? De podermos ganhar a eleição. Porque se nós não ganharmos a eleição, não vai ter projeto para frente. Justamente. Deputado Rubens Ottoni, estamos aí em cima da hora, mas eu quero demais te agradecer por ter reservado esse espaço importante na sua agenda. Volto a registrar aqui, o deputado tem vários compromissos lá em Brasília, inclusive lá no Congresso Nacional, mas reservou parte da sua agenda para vir aqui prestar contas não ao programa, mas à população de Anápolis, até em relação ao trabalho que ele conseguiu desempenhar e fazer em 2023. Nós temos tido essa deferência sempre por parte do deputado Rubens Ottoni. Então, por isso, deputado, quero demais te agradecer e que venha 2024, né? Que a gente consiga operar essas transformações que nós realmente precisamos aqui em Anápolis. Muito obrigado, deputado. Eu que quero agradecer vocês, né? Já falei aqui no início, agradecer vocês pela deferência, pela abertura, pelo espírito democrático, agradecer a você pelo convite para que a gente pudesse fazer aqui
essa nossa retrospectiva, fazer a nossa prestação de contas aí, aqui com vocês e com todos aqueles que nos acompanham. Fiz questão realmente de deixar lá em Brasília, passei lá na Câmara, marquei minha presença, vim para cá e estou voltando para a sessão da Câmara e tem uma sessão do Congresso. Nós vamos votar hoje ainda a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento para o ano de 2024. Nós queremos terminar essa votação, que devia até de madrugada, mas queremos terminá-la hoje. E, de qualquer maneira, se for preciso, terá a sessão amanhã. Nós queremos terminar hoje, mas pode ser que entre pela sexta-feira adentro. Mas, de qualquer maneira, amanhã também, em Brasília, eu tenho a nossa bancada tem uma reunião com o presidente Lula, a reunião final de ano, nós estaremos com o presidente Lula. Então, por isso eu vim aqui para atender esse convite de vocês. Estou retornando a Brasília, mas agradeço muito a oportunidade e agradeço a vocês, estendo esse agradecimento a você, ao Paulo Henrique, que sempre nos receberam aqui com muita gentileza, a toda a direção aqui da rádio, né? O Carlos Butina, que sempre aqui nos proporciona esse espaço, mas a toda a direção e a todos aqueles que fazem com que a Nova FM cumpra esse papel importante. Eu desejo a vocês um 2024 de muita paz, de muitas boas realizações, para que vocês possam continuar esse trabalho importante que vocês realizam. Um grande abraço a vocês e a todos os seus ouvintes. Muito obrigado também ao deputado Rubens Ottoni, participando com a gente aqui do Rádio Debate.